Estamos no ar com mais um episódio do Fala Franchising ao vivo da maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo. Os corredores já estão lotando. Se você não está aqui, corre, porque tem muita oportunidade de franquia e mais do que isso, tem muita informação. Aqui nós vamos falar sobre mercado de alimentação, de educação, de saúde, beleza e bem-estar. Então, se esse é um dos segmentos que você está procurando, vem para cá que você vai ter muita informação. E para facilitar essa busca, que vocês vão ter daqui a pouquinho, eu vou apresentar quem está aqui, os convidados que vão contar um pouquinho desses mercados para vocês. Mas antes, eu quero agradecer o nosso patrocinador, a Sultis, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais, com mais de 25 módulos integrados. Então, vamos começar. Bem-vindo. Olha, eu quis muito trazer ele aqui, agora deu certo. Júlio Monteiro, CEO da Megamate e vice-presidente da ABF Rio. Muito bem-vindo, Júlio. Prazer meu estar aqui. Vai ser uma conversa super legal. Obrigado. Maravilha, obrigada eu. E também seja muito bem-vinda de novo, minha amiga queridíssima Cláudia Vobeto. Ela é diretora da Comissão de Saúde, Beleza e Bem-Estar da ABF, diretora de capacitação e CEO da Majô Beauty Club. Bem-vinda. Obrigada, querida. É um prazer enorme estar aqui com você e com essas feras, né? Feras, né? Um dia ótimo. Olha, pra gente aprender muito. Vamos lá. E mais uma vez está comigo aqui hoje, ele que é o craque do segmento de educação, é o Rogério Gabriel. Ele é diretor de desenvolvimento de mercado da ABF, fundador da Movedu, tem as marcas Prepara Cursos, Microlins, Ensina Mais, Turma da Mônica, e tem um filhão também que já participou desse podcast muito legal também, não é isso? Acertei? Exato, acertou tudo. Eu gabaritei, então tô aprovada na educação? Você nasceu aprovado, André. Ganhei, pronto, ganhei o dia. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Então nós vamos começar agora com o segmento de alimentação. Júlio, já vou jogar a bola aqui para você quentinha. Bora. Porque esse segmento teve uma alta muito expressiva no faturamento no primeiro trimestre deste ano que a ABF apurou, né? Ele cresceu de 26,6% em food service e 43,9% em comércio e distribuição. Então eu queria que você falasse, Julinho, como você vê o comportamento do segmento de alimentação, principalmente para quem está vindo aqui na feira e está de olho numa franquia dessa área. Aliás, mais da metade dos visitantes procuram franquia de alimentação. Acho que é excelente esse ponto para a gente começar esse bate-papo, porque não tem como a gente fazer uma análise e não voltar para a pandemia, né? A pandemia deixou diversos resquícios, a gente está cansado de ouvir isso, e eu vejo que o segmento de alimentação ele tem alguns desafios maiores do que o mercado. A gente teve um crescimento muito grande de insumos, de custo, né, para os varejistas de alimentação. E ao mesmo tempo que a gente teve esse custo, a gente também teve alta de custo de ocupação. A gente perdeu pessoas indo ao shopping, indo à rua, por causa da mudança do comportamento dessas pessoas trabalharem. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê um empreendedor que tem um bom produto, tem uma boa marca, mas ele ainda luta com a questão da inflação, com a questão de equilibrar o seu negócio para a última linha ela ser lucrativa e atrair novos consumidores para o ponto de venda. O que eu vejo, né, de um mercado exterior, e eu tive recentemente na NRF, na NRA, que são dois eventos aí bem expressivos. Né, dão tendências, né? Exatamente. A NRF, maior evento de varejo do mundo, a NRA, maior varejo de food service do mundo. E eu vejo que o varejo em si está buscando tecnologia, está buscando transformação digital. E a transformação digital dentro do varejo ela não pode ser vista como algo de uma tecnologia vai solucionar os nossos problemas. A transformação digital ela é muito mais para as pessoas do que tecnologia. E a partir do momento que o varejo ele começa a ver a importância de ter pessoas, de ter uma transformação cultural, de inserir processos, e a partir disso você vê qual a tecnologia que vai atender o teu consumidor, você começa a fazer um resgate, trazendo de novo aquela atratividade do teu negócio, você consegue equilibrar suas contas, e o que eu tenho visto é que operações que estão indo nesse sentido, elas estão tendo aí um resultado bem expressivo e estão sendo bem vistas pelos investidores. Interessante, você até adiantou aqui um assunto que eu ia abordar mesmo com você, que apesar desse desempenho, realmente, como todos os segmentos, mas a alimentação também tem sofrido um pouco esses custos, né, que pressionam um pouquinho as margens, e você identificou custo de ocupação, inflação
E qual outro que você comentou também? A perda, né, de consumidor indo ao ponto de isso, venda. ao ponto de venda. É. E aí, como é que o franqueador e o franqueado estão buscando mais eficiência para garantir essa margem? Quais são os caminhos? No meu segmento de alimentação, eu vejo que o digital ele é totalmente necessário. O Brasil ainda passa por um entendimento do algoritmo das plataformas de delivery. A partir do momento que você estuda, né, e quem aumenta delivery não é a marca, quem aumenta delivery é o franqueado. É claro que a marca está ali para apoiar, para fazer uma boa negociação com a plataforma, para incentivar, fazer campanhas de marketing, atrair esse pessoal para ir para a plataforma e consumir o delivery, mas quem vai estar ali dando excelência, atendimento rápido, eficiência, atratividade, produto chegando de forma organizada é o franqueado. Perfeito. Então, a partir do momento que existe essa simbiose de franqueador e franqueado entendendo a plataforma de delivery, eu acho que é um indicador muito expressivo para você aumentar faturamento e recuperar esses transeuntes que não estão indo mais ao ponto de venda. Né? Excelente. Vou voltar mais com você, mas eu quero botar todo mundo aqui no jogo. Vou passar para a Claudinha, também para falar um pouquinho do overview desse segmento de saúde, beleza e bem-estar. Né? A gente viu que esse segmento cresceu 14,7% no primeiro trimestre, e se olharmos em valores absolutos, ele está bem próximo do segmento de alimentação. 14 bilhões aí de faturamento versus 16 bilhões. Então, está também um segmento com bastante desempenho. Né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho do que tem feito o segmento crescer. Faz uma análise. Eu acho que o Júlio já pavimentou o meu caminho quando ele traz os aspectos da pandemia, né? A gente está falando de um segmento que basicamente é de serviço, né? E é um segmento que se subsegmenta numa amplitude que às vezes as pessoas não têm ideia. Então são muitos segmentos. É odontologia, medicina, farmácia. Nós temos toda ali a parte de estética, né? todo o cuidado com as pessoas está ali dentro. Então, eu acho que a gente teve um pontapé inicial muito grande no crescimento desse segmento, que foi a partir da pandemia, que se abriu muita oportunidade, onde as pessoas começaram a se olhar e entender que, assim, tempo é o maior ativo que a gente tem, né? Ou menor, se você não se cuidar. E a partir daí se abriu uma oportunidade muito grande para o cuidado e para o mercado de modo geral, para aquelas pessoas que de maneira informal já trabalhavam e já tinham ali até no bairro ou de alguma forma entenderam que tinha uma oportunidade de se especializar e peraí. Então, eu vou olhar onde eu posso me capacitar, onde eu posso me desenvolver e, oportunamente, aproveitar esse momento de ascensão do segmento, né? Então, eu acho que ali a gente começou e, desde então, a gente experimenta um crescimento expressivo. Ano passado foi o segmento que mais cresceu, a gente teve um crescimento de 14,5%, né? Só ficamos atrás de food. Hoje a gente representa, nos números de 2023, 55 bilhões de faturamento, né? E isso se deu dentro de todos os segmentos, a profissionalização. E não é falando sobre desafio ainda, que eu acho que a gente vai chegar lá, né, Déia? Mas eu acho que um viés que o franchising traz e que facilita muito o caminho é justamente a gente poder olhar para pessoas que precisam se cuidar dentro do empreendedorismo. Poxa, eu tenho aqui uma oportunidade de me desenvolver, de avançar profissionalmente. O franchising traz essa possibilidade e, mais ainda, eu me desenvolvo e eu cuido de outras pessoas. Então, esse olhar para o outro, ele também foi muito amplificado. E a pandemia foi realmente o momento em que a gente viu essa oportunidade acontecendo. E eu acho que dentro do franchising houve também um olhar para esse empreendedor que estava lá. E você sabe que uma situação que a gente identifica agora com muita clareza, muito, né? Mais evidência, a gente percebe a dificuldade que a gente tinha no período de pandemia, que nós olhávamos e falávamos, poxa, como que eu vou vender beleza, por exemplo, no digital? Como que eu vou fazer uma consulta online se a pessoa não está aqui na minha frente? E olha como a tecnologia ajudou tudo isso a acontecer, né? Preencheu esses espaços, né? Hoje médicos, né? Todas as clínicas, todos os tipos de segmento estão atendendo aula. As pessoas estão dando aula online, né? Então, a gente aprendeu a lidar.
E uma coisa que aconteceu nesse processo também foi a própria segurança do consumidor de estar consumindo serviços pela internet, que era algo inimaginável lá atrás, né? Eu lembro que estourou a pandemia, a gente montou um e-commerce em uma semana para poder continuar gerando renda para o nosso franqueado, né? Então, eu acho que são 2 fatores, né? Finalizando assim a resposta para a sua pergunta. O primeiro foi a identificação do próprio profissional que tinha que encontrar uma forma ali de se profissionalizar e aproveitar a oportunidade que estava se abrindo ali claramente naquele momento, e foi avançando, né? E o que é legal de ver, assim, de tudo isso, é que a gente está vendo cada vez mais uma profissionalização associada a bastante tecnologia, né? Excelente. E da mesma forma que eu perguntei para o Julinho, quais são os fatores que impactam um pouquinho mais o segmento para franqueados que estão chegando aqui ficarem um pouco mais atentos para que eles busquem mais eficiência na operação? Como você tem visto? O que o mercado necessita aí de saúde e beleza? Qual olhar? A gente tem muitos desafios, né? Acho que os desafios impacto econômicos, tributários, fiscais, eles impactam qualquer negócio, varejo de modo geral, né? Como a gente trabalha com gente, com serviço, talvez um dos maiores desafios que eu diria são pessoas, né? Encontrar pessoas boas e alinhadas, e aí eu acho que vem muito na importância de um franqueado ou de um empreendedor que está buscando uma franquia, ele compreender que o negócio dele depende da liderança dele, independentemente de ele entrar numa marca, escolher uma boa marca, né? Ele vai ter que se desenvolver como líder, porque a liderança para serviços ela é fundamental em tudo, mas para serviço, essencialmente porque é o nosso principal ativo, é o nosso colaborador, né? Então, eu acho que é um desafio para quem vem para uma feira como essa, escolher uma marca, né? Tantas opções que a gente tem em serviço. 440 nesta feira, bastante. Exatamente. O segmento de saúde, beleza e bem-estar continua tendo muitas opções, mas tem que ter um cuidado também com a compreensão e o entendimento do seu papel enquanto franqueado de qualquer marca, né? Que você também vai ter que entrar e se adequar aos padrões, e quando a gente cuida de pessoas, esse cuidado ainda é maior, né? Eu acredito que se você conseguir desenvolver aspectos de liderança ali no momento dessa conexão com o propósito da marca, né, estar bem conectado e conseguir desenvolver isso no teu time, também é fundamental para fazer com que as já coisas aconteçam. Já é um passo à frente, né? Aliás, já é um passo à frente pelo fato de estar no franchise, né? Porque tem todo esse apoio da rede, todo esse know-how, então isso já facilita muito, né? A gente fala muito hoje sobre o processo de capacitação dentro de franquia, não é só no segmento de saúde, mas tem que ser lifelong learning, você tem que ter treinamento contínuo. Só para vocês terem uma ideia, a média, nessa última pesquisa que a gente fez no segmento, a média de número de treinamentos ao longo de um ano dentro das redes é de 14 treinamentos online que uma franquia proporciona para um franqueado, né? E, em média, 2 eventos presenciais. Aí tem que participar, tem que estar presente, né? Quem escolhe a franquia tem que escolher o pacote, né? Isso aí. Não, já que a gente está falando de capacitação, vou chamar aqui para conversa o Rogério, porque isso é importante. Rogério, a gente viu também, falando de educação, que o segmento cresceu 10,1% no primeiro trimestre em faturamento e o número de operações cresceu um pouco menos. Eu queria que você fizesse uma avaliação se isso também mostra que o segmento tem conseguido aí repassar preços, tem conseguido performar melhor. Traça um panorama do desempenho do segmento de educação. Joia. Bem, educação, né, dentro do franchising, ele é histórico, né? Nós temos empresa de educação há muitos anos, né, dentro desse segmento específico, né? Então tem uma marca de educação bastante importante e educação, né, o Julinho até comentou, né, sobre transformação digital, né, que aconteceu no mundo, muito acelerada pela pandemia, né? Todas as empresas de todos os segmentos do planeta, né, tem uma marca importante antes e pós, né, pandemia. E aí acho que tem algumas coisas que vale falar sobre essas camadas, né? Primeiro, né, a camada do franchising, e aí falando sobre transformação digital, que é gente, processo, estrutura de dados, né, muito importante essa parte da gente estruturar dados e sistemas para poder ter a velocidade necessária para tudo isso. E aí, para quem, né,
vai empreender em qualquer segmento que seja, em educação ou outros, é muito importante, né, ele estar dentro de um ecossistema que possibilita e proporciona para ele, né, conseguir estar presente nessas agendas importantes de agora, né, que a beleza do franchise é a história de... hoje está mais misturado isso, mas ainda é mais marcante o papel do franqueador de olhar o médio e o longo prazo, né, e o papel do franqueado de fazer uma ótima operação e contribuir, sem dúvida, muito no processo, né, de criação de ideias e falar sobre o longo prazo e sobre o planejamento estratégico. Mas quem constrói o planejamento estratégico é principalmente quem executa isso, os projetos, é a marca, é a franqueadora. Então, né, nessa camada, teve uma aceleração muito importante de todos os segmentos. No caso específico de educação, e educação é realmente assim, né, existe uma camada acadêmica, né, todos nós lembramos dos nossos professores, né, então isso é marcante na nossa vida. Então, e o bom professor é aquele que você vai lembrar e é aquele que geralmente não era o bom. Causou um impacto, né, na causou sua vida, um impacto, né? E não era o mais bonzinho, mas era o melhor professor, né? Então, essa camada... E o bom professor sabe disso. E ele é um crítico, né? O acadêmico, ele é um crítico para isso. Que te faz crescer, né? Que faz crescer. Sai da zona de conforto ali, né? Que é muito bom, e tem que casar isso, né, com uma mudança que vem acontecendo no mundo de transformação digital, né? Não só especificamente da educação no franchising, mas a educação de uma maneira, num segmento regulado também. No nosso caso da Movedu, por exemplo, nós estamos com duas faculdades e estamos também assistindo e passando por isso, pelas grandes mudanças que estão acontecendo. E a grande mudança que está acontecendo é realmente a forma da gente lidar com o mundo. Então, por exemplo, o trabalho híbrido. E as nossas empresas trabalham para poder formar mão de obra para o mercado. E o mercado de trabalho hoje não é como ontem, né? Não é chegar lá e bater o relógio de ponto, né? E entrar às 8 e sair às 6. Então, tem um trabalho remoto, você tem que ter uma autodisciplina para poder estar fazendo isso, e isso, se a gente está preparando esse jogo para o mercado de trabalho, ele precisa passar a começar a estudar assim. Então, passa por esse processo de transformação importante. Isso não é só feito à distância e não é só feito presencial, é uma mescla disso. Mas a jornada dele presencial tem que ser uma jornada de experiência e realmente importante para isso. E tem um dado na pesquisa muito forte que fala sobre isso, é que, veja, que dado forte, 85%, de um segmento 83%, de outro 86%, então vamos botar 85% desses alunos voltaram para o presencial. Mas por que eles não querem a distância? Sim querem. Mas essa camada, principalmente que é atendida pelas franquias de educação, é a camada de um público mais jovem, e esse público mais jovem precisa construir esses soft skills de poder ter autodisciplina para poder aprender a fazer isso. Então é importante que isso seja ensinado na escola, e isso está acontecendo. Sim, quando a gente vai para o presencial, né? Eu estava falando de restaurante, quando eu vou no restaurante, eu não quero só comer a comida legal, né? Eu quero ter uma experiência legal, porque a comida legal, eu ligo lá e ele entrega pelo delivery. Quando eu vou vir aqui na feira, eu pego o trânsito, eu estaciono meu carro, isso, aquilo, mas a feira está lotada, né? Sim. Por quê? Mas eu tenho que ter uma experiência legal, que se não for experiência legal, eu não vou nem voltar mais, né? Eu vou lá e dou um Google e vejo o que está acontecendo com as coisas. Então, o papel do franchising, né, e o papel especificamente, né, falando sobre educação, é dar uma jornada para esse aluno realmente de bastante valor para ele. E uma coisa que eu fico bastante feliz é que a gente está conseguindo fazer isso, porque todas as marcas de educação, obrigatoriamente, se estavam preparadas ou não, mas tiveram que se preparar para entregar a aula online, certo? Perfeito. Então, todas estão entregando aula online. E os alunos escolheram o quê? Voltar presencialmente. Então, quer dizer que esse papel da experiência do aluno está cumprido, né? Sim, não porque pelos dados e pelo fato que a gente está vendo nessa última pesquisa de agora. E a gente vê um aumento de demanda, como a Cláudia falou, e o Julinho também, de aumento nos restaurantes, aumento no consumo de serviços de saúde, também por conta desse pessoal querendo voltar presencialmente a tudo, né? E você já deu, então, uma dica do que te destacou no estudo, 85% voltaram presencialmente. Eu vi um outro dado que me chamou a atenção, que o uso de material didático apenas online dobrou. Então, assim, isso daí eu também queria entender. O pessoal tem, ao mesmo tempo que está presencial, está buscando mais material online, vocês estão fazendo essa transformação na forma de ensino.
Analisa um pouco isso para mim, Rogério. Então, esse é um maravilhoso mundo omnichannel, né? Então, que a gente quer tudo e a gente é assim, né? A gente vai se deslocar fisicamente, ninguém se desloca se não botar no Waze ou no Google para ir de um ponto A para o ponto B. Aí você tem que estar presente lá, né? Por exemplo, no Google Meu Negócio. Né? Então, o mundo é um mundo híbrido, né? Hoje não tem essa história, né? Quando começou isso, assim, era online e offline. Agora a coisa é um negócio só. E falando sobre isso, né? Você vê, todas as franquias têm, né? Todas as marcas têm a opção do material digital, né? E tem também a opção do material físico. Né? E quem faz a escolha? O cliente. É o cliente, né? O aluno. Exatamente, o cliente faz esse tipo de escolha. Logicamente, né, que teve uma aceleração desse processo. Cada marca na sua proporção, lembrando que, né, dentro do setor, né, e dentro da associação como um todo, né, tem franqueadoras de todos os tamanhos e atendendo diversos tipos de necessidade. Mas as franqueadoras mais estruturadas, né, nitidamente, sim, é outro negócio, né? O cara que visitou uma marca há 4, 5 anos atrás e entrou na máquina do tempo lá e se desligou e voltou agora e fala, pô, mas é a mesma marca, o mesmo negócio, o mesmo tipo de entrega, a partir de dados. Eu vou dar assim, um exemplo, alguns exemplos muito rápidos sobre isso. Um outro dado também super relevante, né, que aconteceu é o tempo de permanência do aluno, né, o LT, né, o lifetime que ele passa dentro das escolas, ele cresceu, né, significativamente. Por quê? Porque aprendeu-se durante esse período também, né, de cuidar disso, e a transformação digital, né, a parte de dados permitiu hoje. Assim, até ontem, né, era muito essa história de olhar a evasão, mas olhava o tanque lá inteiro, quem entrou ontem, quem entrou hoje e tudo. Agora a estrutura de dados das empresas organizadas para isso, você olha a fatia, você olha o cohort daquele aluno que entrou, da faixa etária, né? Você consegue fazer cortes com velocidade, e isso é muito importante, que as coisas aconteçam, mas para ter velocidade, né, você precisa ter novamente dados estruturados para poder estar fazendo isso. Você consegue primeiro medir a satisfação do aluno, agora não, você mede por cortes o NPS de cada uma das fases, e é um negócio automático que acontece lá dentro, né, do período de atendimento, dos primeiros 30 dias, dos próximos 90 e assim por diante. Então, e aí trabalhar esse conjunto de dados já está dando resultado agora, né? Desse ULT desse aluno passou a ficar mais tempo, porque estou entendendo a minha necessidade através de dados e voltando isso através de serviço. Antecipando tendências, né, Rogério? Antecipando tendências até, né? Como fazer com que você mude alguma curva até com essa análise, né? Exatamente, né? Atendendo a necessidade específica desse aluno. Né? Isso, só para fechar, André, está na pontinha do iceberg, mas já começou, né, em algumas empresas, na nossa, por exemplo, que ainda vai acelerar muito, que é a IA. Com a inteligência artificial, vocês vão conseguir em alimentação, tenho visto muito também, muita gente contratando, até para pizza, vai fazer pizza, quanto vai de mussarela automático, não é? Exato. Não sei, eu até quero também jogar aqui para vocês, boa. Que vocês comentem sobre a inteligência artificial no negócio de vocês. Depois eu volto para a pesquisa, porque isso é um assunto importante e que está impactando todo mundo. Juninho, eu acho que falando em inteligência... E você é o cara da inteligência artificial, da transformação digital? Nada. Mas... eu acho que é um ponto que merece muita discussão. A discussão não é somente a solução que essa inteligência artificial vai trazer. No meu segmento de alimentação, a gente ainda está um pouco atrás dos outros segmentos. Não é fácil você ter uma inteligência artificial evoluída dentro do segmento de alimentação. E o que eu vejo é o seguinte, a inteligência artificial ela vai ocupar o cargo de muita gente no mercado, tá? Mas ela pode ocupar, inclusive, vaga de 100, 200 mil funcionários. Mas nunca vai ocupar a vaga de uma pessoa que é eficiente. Então, a gente tem que entender onde que a inteligência artificial vai causar produtividade e eficiência no teu negócio. E atrás dessa, a inteligência artificial, ela não é criativa. Quem é criativa é quem sabe usar a inteligência artificial. É quem sabe conduzir um bom prompt para pedir
e extrair da inteligência artificial a melhoria que você está buscando no teu negócio. Então é importante que exista uma reeducação, e aí a gente vai voltar sempre na transformação digital, porque ter a inteligência artificial não quer dizer que você está fazendo transformação digital. Existe uma diferença entre digitalização e transformação digital. Ter a inteligência artificial deslocada de pessoas e de processo, você está fazendo digitalização do teu negócio, o que não tem problema. Mas a transformação digital é que vai gerar o engajamento. Foi como a Claudinha falou. Você precisa ter pessoas envolvidas nisso. E para você ter uma boa inteligência artificial, você não precisa ter ChatGPT, você não precisa ter PI, você não precisa ter nenhuma outra solução. Você precisa ter o quê? Uma liderança que possa conduzir esse processo de transformação. E esse processo de transformação, ele é doloroso. Por quê? Porque ele provoca uma disrupção, ele provoca uma mudança do teu negócio. Hoje a gente... um investimento também, né? Sem dúvida alguma. E se você não tiver transformação digital para identificar qual a tecnologia, você vai estar gastando dinheiro. Né? E hoje a gente está em 2024, mas a década de 90 acabou tem 24 anos. E a gente não pode ter decisões tomadas com a cabeça da década de 90. E para muita liderança isso é um processo doloroso. Se a gente pegar pesquisas, por exemplo, da Harvard Business Review de 2018, mostra que 30% dos C-levels foram demitidos porque não se adaptaram à transformação digital. Não tem como não se adaptar, tem que se adaptar. Tem que se adaptar. E isso é um processo que não tem... você não implementa a transformação digital e termina a transformação digital. Você tem a transformação digital dentro do teu negócio como se fosse o departamento financeiro. Agora, Julinho, o que você viu na NRA de prática, para você dar exemplos práticos aqui, que estão já adaptando na operação de inteligência artificial, que ainda não chegou aqui, mas que você já está vendo lá? Olha, muita voz, né? Então, o McComics, que é o novo produto do McDonald's, onde você faz o pedido através do drive-thru. Okay. Então, você faz o seu pedido por voz, você não tem a loja, e tem toda uma estrutura ali de pessoas trabalhando na cozinha, preparando um menu 100% voltado para a geração Z e cada vez mais customizando o seu pedido conforme dados, como o Rogério falou, né? Dados é muito importante para você tomar decisão. Então eu vejo que voz e customização de menu com inteligência artificial. Eu vi muito de nutrição também, às vezes até para que aquela pessoa precisa, né, já entregar aquilo que aquele perfil necessita, né, de alimentação. Tinha visto essa demanda já do ano passado falando que ia acontecer, né? Sim. Então você já está vendo na prática. Muito, muito. E também tem uma outra novidade muito focada no back-office. Como aquele restaurante pode reduzir gastos. Perfeito. E isso eu acho que é um grande ganho da inteligência artificial, porque a gente sabe que... Aumenta a eficiência, né? Isso que a gente precisa. Muito, porque a partir do momento que você tem uma mão de obra, né, pandemia de novo, Sim. Turnover altíssimo. Você não tem pessoas engajadas porque você não tem uma cultura definida. Então você não gera um pertencimento, você não gera um engajamento, você não tem liderança. Aí o que acontece? Turnover alto. Aí esse cara fica pouco tempo, esse profissional, porque muitas vezes o líder acha que treinamento, capacitação não faz sentido, então você não prioriza isso, essa pessoa fica pouco tempo e acaba... Aumenta o custo, né? Aumenta custo, desperdício, clientes sem encantamento e o teu custo de desperdício aumenta. Então a inteligência artificial entra muito para controlar esse estoque. Eu acho que é um grande ganho do segmento está sendo isso na inteligência artificial. André. Maravilha. E Claudinha, na área de saúde, beleza e bem-estar, como que você tem visto o uso da inteligência artificial? Olha, eu acho que tem uma coisa que resume muito a inteligência artificial no nosso segmento, que é a utilização e a facilitação do acesso aos dados que são fundamentais para personalizar o atendimento. Porque se nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando sim de hiperpersonalização. A gente não oferece, mesmo que você tenha um protocolo próprio, cada dor é uma dor diferente. Um dentista que atende um cliente que vai fazer um canal
tem um canal 1, tem uma profundidade A, o outro tem uma profundidade B. Então, a tecnologia, de um modo geral, ela facilita a penetração, o aprofundamento no conhecimento da dor do cliente. E, por outro lado, a inteligência artificial, na minha visão, ela traz soluções, né, que aceleram muito o processo de decisão. Então, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial generativa, à medida que os dados, e aí o Júlio novamente, né, trouxe um insight muito legal, que são os prompts, porque não adianta a gente jogar para a inteligência e achar que ela vai te trazer todas as respostas se você não alimentar. Vou dar um exemplo aqui da minha rede. Na Major, a gente só contrata para o franqueado, quer dizer, é uma plataforma que a gente utiliza na franqueadora como solução para o nosso franqueado para contratação. Como que essa plataforma funciona? Ela é uma inteligência artificial generativa. Então, eu tenho um perfil comportamental, eu tenho um perfil técnico, eu alimento como eu quero, coloco os limites, né? Defino esse perfil, e ela então começa a compreender a partir das minhas decisões, dos meus senãos, dos meus se sim, e aí ela vai me trazendo cada vez mais acurácia nessa contratação. E eu não tenho mais aquele trabalho de jogar vaga no LinkedIn, de o meu RH ficar horas analisando aqueles currículos. Produtividade, quando né? vem, já tem um aumento de produtividade significativo. Então, eu acredito que uma das grandes melhorias que a inteligência artificial traz para esse segmento é a possibilidade de trabalhar os dados dos indivíduos, né, com muito mais precisão. As redes, elas têm investido, eu trouxe 3 dados aqui que eu acho que são relevantes da gente falar. O foco de investimento das redes desse segmento. Em primeiro lugar, gestão do negócio da rede. Perfeito. Segundo lugar, experiência do cliente. Terceiro lugar, marketing digital. Foi o que o Rogério falou, experiência do cliente, a jornada dele a tem que ser jornada boa. do cliente. E aí, André, tem uma questão que, assim, mesmo sem tecnologia, todo mundo faz um cadastro de cliente, Verdade. né? Antigamente, um salão de beleza, ele funcionava assim, alguém chegava lá para utilizar o serviço, Preenche o chegava, papelzinho. ou às vezes nem fazia os dados, né? Falava assim, eu quero fazer minha unha. Tá, senta lá que a manicure vai te atender. A manicure atendia, você saía e não deixava nem seu... Isso foi se aprimorando, depois veio a fichinha, hoje já está dentro de um sistema. Só que quando você vai jogar isso para uma inteligência te ajudar, ela só vai te ajudar se esses dados estiverem realmente completos e se tiver um trabalho humano. Então, eu acho que facilita, tem trazido muita precisão, tem nos ajudado a tomar, eu acho que o processo de decisão também nos ajuda, né? Quando a gente fala de marketing digital, principalmente, acho que ajuda muito, né? Os investimentos, onde a gente vai colocar nosso dinheiro, onde a gente vai ajudar o nosso franqueado a trazer mais clientes para ele, a uma geração de lead mais qualitativa. Eu acho que ela facilita muito, mas fundamentalmente a gente precisa das pessoas, conhecendo as pessoas, porque o cliente, no final das contas, ele se conecta com quem está ali no atendimento, ele se conecta com pessoas. Eu queria falar só um ponto, porque a Cláudia falou uma coisa que para mim é um pilar e uma base de entender a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela precisa de um tempo para te dar a resposta. A inteligência artificial não pode ser um Google. Você chega lá e fala, me dá um slide aqui de uma imagem. Ela pode fazer isso, mas ela não foi criada para isso. Ela foi criada para fazer exatamente o que a mensagem falou, alimentar essa inteligência artificial. Porque quanto mais você alimenta, mais ela vai te dar respostas próximas ao problema que você tem que resolver. Excelente, Claudinha. Júlia, deixa eu só fazer um complemento aqui. Imagina isso para nutrição, imagina isso para as dores específicas que os pacientes e os clientes vão buscar dentro da... Imagina para um profissional que está recém-formando e que quer montar o seu negócio, que fala assim, por onde eu vou começar? Onde eu vou começar? A partir do momento que ele se conecta com uma tecnologia, com um processo de gestão dentro do franchising, por exemplo, né, que pode ser um bom modelo, e que ele consegue operacionalizar isso com esse zelo
de olhar para as pessoas como elas são e trazer esses dados, né, de forma humanizada, né, porque a gente não pode esquecer dos soft skills, a gente não pode esquecer, né, que tem que atrás de toda a tecnologia tem que ter gente boa fazendo, alimentando. Então a entrega, a experiência do cliente, ela vai ser cada dia melhor à medida que a gente tiver seres humanos olhando para a necessidade individual, né, do caminho que o cliente está percorrendo e construindo ali na conexão com a sua marca. Boa. Para a gente amarrar esse assunto da inteligência artificial, Rogério, eu queria até que você falasse no segmento de educação, porque eu tenho visto até algumas aulas, principalmente de ensino de línguas, com professores de inteligência artificial. Como que vocês têm lidado com isso dentro do mercado de vocês? Me fala um pouquinho. Tá, joia. Bom, assim, eu vou reforçar alguns pontos, né, dos colegas aí, sim, bem relevante, que é o pilar gente e alicerce. Então, tudo passa por gente, e a gente tem assistido também agora, né, principalmente a história muito forte de saúde mental. E por que também nessa história também de saúde mental? Porque as transformações realmente são significativas, todos nós precisamos passar por elas e a gente tem que estar preparado para poder passar por elas. Você tendo essa inteligência emocional preparada e suficiente para isso, você aprende muito rápido e se transforma muito rápido. Então, primeiro, né, o pilar de gente, para mim, se fosse fazer uma única escolha, essa é a escolha. Depois o resto empilha em cima disso. E aí falando especificamente sobre inteligência artificial, que sim é disruptivo, né? Chegou num ponto a gente passou por várias etapas, né? Falando de capacidade computacional sobre isso, né? Desde dos processadores poderem processar tudo isso, né? Subir isso na nuvem, a nuvem ser rápida para poder estar fazendo isso, e nós chegamos nos LLM agora, que é um negócio bruto, né? Que consegue fazer muita coisa muito rapidamente para isso. E isso, sem dúvida, que é transformacional. Isso joga no ataque e joga na defesa. Né? Ele joga na defesa realmente na contenção e na velocidade disso. E novamente, aí eu volto, por isso que eu falei do alicerce de pessoas. Não é e não vai substituir. Né? É preciso ter essas pessoas com pensamento crítico para isso. E é por isso que as pessoas, a gente precisa trabalhar muito a saúde mental para poder estar preparadas para poder fazer isso. Que elas são essenciais para essa história. Então, isso estando resolvido, e por isso que sem essa camada nada vai acontecer, e se for para escolher uma, tem que escolher essa, é porque esse empilhamento em cima de você poder executar tarefas repetitivas e etc., que os processos hoje já, boa parte disso faz, só que com a inteligência artificial você consegue fazer melhor, mais rápido. Uma coisa legal pra caramba também, que é em qualquer tamanho de empresa que pode fazer, né? Ele tem uma determinada democracia para poder chegar nisso, vem soluções, né, de várias empresas para poder estar fazendo isso, e eles vão deixar de fazer coisa chata, né? E melhor, vão deixar de ser chata para o cliente, né? Porque é entregue personalizada para cada um deles. Esse que é o golaço, né? E levando isso para a educação, que a gente até falando um pouquinho de causa própria, né? A Movedu já nasceu com um ensino individualizado. Só que, logicamente, que também tem uma determinada limitação dessa individualização. O Adaptative Learning, que já tem 5, 6 anos, né, que vem utilizando, que é muito legal também, mas você botando a camada de IA aí, fica bruto, né? Sim. Fica um negócio muito personalizado para cada um. E quem não quer ter esse tipo de atendimento, né? Quem, aí voltando para a história de alimentação, quem não quer chegar no restaurante e ser chamado pelo nome e saber o prato que você vai comer? Quem não quer chegar na escola e fazer isso? Quem não, sim, e realmente atender exatamente as minhas demandas. E isso passa muito por dados. Então, assim, para mim os pontos importantes dessa história são, primeiro, gente. Segundo, e aí, gente preparada para poder estar fazendo isso e preparada mentalmente. Gente boa aprende qualquer coisa. Depois a segunda camada, que é estar com os dados preparados, porque também sem dados preparados, e dados preparados parece ser facinho, gostoso de falar e tudo,
mas eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Primeiro tem que ter o dado, trabalhoso, né? Primeiro tem que ter o dado e depois catalogar. Deixar isso de uma forma estruturada que tenha velocidade para isso. Né? Precisa ter uma camada de estrutura importante para poder ter escalabilidade, para poder estar fazendo isso. Então, esse é um trabalho que fica embaixo, né, que é o alicerce que ninguém vê. Mas ele construindo, aí as paredes acontecem rapidamente. E aí, né, especificamente do ponto que você disse, tem muita coisa realmente acontecendo sobre isso, né, de ensino de línguas ou ensino de qualquer outra coisa. E aí qual que é o papel do professor? Qual que é o papel da escola? Pensamento crítico. Né, trabalhar o pensamento crítico desses alunos, né, fazer essa mediação. Já há algum tempo, né, essa história do professor detentor do conteúdo já caiu há muito tempo, né, o conteúdo está em qualquer lugar, né, a gente diz, de qualquer acesso. Então essa mediação agora é uma mediação de um conteúdo entregue para cada um daqueles alunos, né, adaptado para ele especificamente, e o professor, né, e a escola fazendo esse trabalho importantíssimo de pensamento crítico e desenvolvimento desse aluno. Esse é o papel da educação. Skills, né, isso falou. Em qualquer, exatamente, de soft skills, né, trabalhar liderança, olhar, porque dado não serve para nada, né? O que serve, o que vai entender é você olhar para ele, o que eu vou fazer com essa informação. E esse, né, é o papel das escolas, e é isso que vai fazer, né, a mudança, né, do Brasil e vem fazendo do mundo. E a gente, né, assim, bem rapidamente, a gente vem assistindo isso de forma diferente no mundo, né? A gente já vem assistindo isso. E se a gente for olhar por uma área, né, que o Brasil olha pouco, né, a gente olha muito para o Ocidente e pouco para o Oriente. Se a gente for olhar para a Ásia, a gente está vendo uma aceleração muito grande em diversos setores. Né? Vamos pegar um aí que todo mundo vê na rua, né, até carro chinês até onde ninguém queria, agora estou em fila para comprar e é bom. É verdade. E é muito bom. Né? Então, essa preparação das pessoas, né, para poder realmente utilizar o que tem de possível hoje, né, como inteligência artificial e diversas outras coisas, é o que vai fazer assim as novas potências mundiais. É isso aí. Queria perguntar para o Julinho também o que destacou na pesquisa de food service, voltando aqui às pesquisas, porque o Gabriel já falou, o Rogério Gabriel já falou uma coisa que destacou aqui, a Claudinha também, queria saber em food também, da pesquisa, que foi bem completa, gente, quem não viu, veja, porque tem muito dado, muita informação. O que para você trouxe mais atenção? Acho que 2 pontos. O primeiro é um equilíbrio de consumo no almoço e no jantar. Né, o jantar ele subiu bastante, né, e o almoço se consolidou mais do que o café da manhã. Isso mostra a necessidade de um delivery efetivo para suprir essas 2 refeições que são extremamente importantes. Geralmente o café da manhã a pessoa está indo para o trabalho, saiu do metrô, saiu do ponto, toma um cafezinho e vai. Almoço não. Almoço, e com o híbrido, o delivery ele atende essa galera que está em casa ou está no escritório, né? E o jantar se consolidou aí com o segundo lugar. Esse é o primeiro ponto. Então a gente precisa, através de dados, entender se esse público está consumindo nessas 2 faixas horárias do teu negócio. Se não tiver, você tem que ter uma estratégia para oferecer essa conveniência, essa comodidade, experiência, como o Rogério falou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, as redes estão satisfeitas com marketplace, né? 67% estão satisfeitas, porém cresce cada vez mais redes investindo em um white label, ou seja, fazendo o seu próprio aplicativo. Então isso também chama atenção, porque com o aplicativo próprio, se você tiver... tem dados, né? Fidelização. Né? E se você tiver uma proposta boa para a pessoa baixar no celular o seu aplicativo,
você vai estar mais próximo desse consumidor, o que não é permitido pelo marketplace. Eu até ia te perguntar, quando a gente utiliza algumas dessas ferramentas, né, iFood, enfim, várias outras, a empresa não tem acesso aos dados do cliente, né? Não tem, chega. Não tem. 79% hoje do mercado de alimentação, segundo a pesquisa, está consumindo Exatamente. Através do iFood. Então, isso quer dizer o seguinte, 79% não conhece o seu consumidor. Rappi, iFood, todas essas. Né? Exatamente. Então, 79% preferem o iFood. A pesquisa mostrou. Então, onde que está o trabalho aí? Ou uma mudança de entendimento que quem atende o consumidor final necessita ter os dados desse consumidor. Passa por LGPD isso. Exato. Mas se eu sou o vendedor, né? E estou levando, é eu tenho que saber quem é esse consumidor. Claro. Né? Mas aí o iFood é o intermediador. Então tem uma outra questão jurídica aí que a gente tem que entender, porque se eu tiver um serviço ruim para o meu consumidor final, quem vai responder sou eu ou é a plataforma? Aí vai ser você. Então, vai ser eu, mas eu não sei quem é meu. Então, Rogério, se você me pedir aí pelo delivery, tiver algum problema, assim, eu preciso saber teu CPF aí para saber o Pix que eu vou fazer para te reembolsar. Mas a questão é o seguinte, esse é um problema. A gente tem que entender onde que a LGPD pode proporcionar esses dados. Se não for esse o caso, e a gente vê que a pesquisa mostra essa tendência, as marcas estão indo para o white label, porque se eu tenho white label, eu vou poder me comunicar com o Rogério, cada vez melhor. E aí eu vou falar, poxa, aquele lanche estava bom, você está satisfeito? Me fala a sua preferência de comida, de noite, de dia, que hora você vai dormir? Eu posso te mandar uma sobremesa às vezes, sabe? Isso é importante. Começa a traçar o perfil dele, né? Traça o perfil, sei a jornada dele, porque a inteligência artificial, a gente está falando de chat GPT, mas tem uma outra inteligência, né, que é a PI, a finalidade é que ela seja o seu companheiro. Exato. Então, assim, se a inteligência artificial proporciona um companheirismo para o humano, eu, humano, também tenho que me preocupar com o companheirismo do outro humano, porque senão daqui a pouco a inteligência artificial está sendo muito mais humana do que o humano. Exato. E ela está me afastando de ser humano. Né? Então a gente precisa revisitar isso. E a gente aqui está falando de dados. Dados por si só vão continuar sendo dados. Então eu tenho que pegar esses dados e fazer painéis, BI, usar a melhor tecnologia possível para o meu time ter informação. Né? Então acho que está tudo um ecossistema muito conectado, só que ele ainda está desconectado porque falta ali uma liderança para entender esse novo organismo, né? Porque se a gente precisa pensar em pessoas, se precisa pensar em processo, se precisa pensar em dados, precisa pensar em inteligência artificial, alguém precisa ser o capitão disso para falar, olha, isso tudo aqui a gente viabiliza dessa forma. Né? Como foi a entrada de ERP nas operações? Antes era lá papel e caneta. Como é que era o ERP? Foi isso, cara, o que é isso? Isso é um palavrão. E aí alguém teve que chegar ali para coordenar e ver a importância de um ERP na nossa operação. E aí o franchise sai na frente, né? Porque o franqueador fica com esse papel, perfeito, enquanto o franqueado opera. André, eu estava assim, leu o meu pensamento, eu ia fazer, eu não queria não quis cortar o Julinho. A gente está tão alinhado que o Rogério, não sei se vai lembrar, mas em 2017 ele ganhou a melhor micro franquia pela Pegni. E eu ganhei a melhor franquia pela Pegni do Brasil. Então, peraí, deixa eu passar lógico que eu lembro, sem dúvida. Lógico que foi quando a gente se conheceu, mas verdade. Esse ponto, né, que o Júlio estava dizendo, né, assim, detalhar um pouco isso, né, para poder facilitar o entendimento de todos, né, e fazer a reflexão, como o franchise é importante, porque fazer isso tudo sozinho, né? Pensando num restaurante, numa escola, num salão de beleza, a conexão, muito difícil. Muito. Né? Então essa camada, né, esse ecossistema do franchise, né, possibilita tudo isso. Muito importante, sem dúvida, para o franqueado, e muito importante isso para a franqueadora ter esse número de informações que estão acontecendo na ponta e esses ajustes para realmente fazer. Tanto é que os dados da pesquisa, né, de qualquer setor mostrou o crescimento, né? Isso só foi possível, sem dúvida. Isso, se a gente puxar dos setores
que não estão embaixo do guarda-chuva do franchise, não é esse o dado, né? Então, a resiliência do franchise, a fortaleza de ter esse ecossistema construindo, cada um cuidando de uma etapa, lógico que todo mundo muito junto, mas cada um com uma determinada responsabilidade, faz isso acontecer. Se a gente comparar o crescimento do franchise perto do varejo, o crescimento do franchise é maior. Se comparar a mortalidade do franchise perto da mortalidade de pequenas e médias empresas, também é muito menor do franchise. Então, isso representa isso que você falou. Realmente, esse trabalho em rede. E a gente está aqui numa feira de negócios, se a gente não tiver capacitado para falar, olha, eu tenho um plano de negócio, mas deixa eu falar, sabe como é que é a minha cultura? Sabe como eu coleto dados? Sabe o que eu te forneço? Por quê? Os visitantes não vão perguntar qual é hoje o seu ponto de equilíbrio e o teu CMV e quanto é que você fatura. Não é, isso não são mais perguntas. Até porque esses dados vão depender da operação e do operador. Exato. Né? Então você tem que estar preparado para falar, cara, vamos falar aqui da minha cultura, sabe? Vamos ver se a minha causa de existência tem a ver com o teu propósito de vida, sabe? Essa conexão é importante. Vamos falar de dados? Como é que você está coletando dados, franqueador? O cara, não tenho dados. Mas você não tem dados? Como é que eu vou aumentar, então, o meu faturamento? Se a gente não se capacitar, e aí eu acho que você foi muito feliz em falar, o franchise está muito preparado para isso, você vai ter aí perguntas sem respostas de pessoas que querem investir. Deixa eu dar um exemplo bem claro disso daí, Júlio, que assim, foi meu presente agora do mês passado. Eu fui assistir uma reunião de um multifranqueado nosso. E o cara, como ele tem uma pessoa, um coordenador pedagógico que cuida de todas as escolas. Sabe qual que era a formação desse cara? Engenheiro. Acabei de entrevistar um multifranqueado engenheiro aqui também. Gente, eu tenho engenheiro. Beleza, mas o coordenador pedagógico era engenheiro. Cara, que legal. Então, e ele falando de dados assim, né, de uma forma, agora para tudo isso, para ele poder estar falando isso daí, lógico que teve uma construção importante nossa por trás de tudo isso, e ele se apropriando exatamente dessa transformação e falando novamente de LT, de LTV, de cohort e tudo. E isso é o mundo de agora, e a gente trabalhando em cima de informação e de tudo que isso pode acontecer e pode transformar cada um dos negócios. É isso aí. Julinho, falar em número aqui, que ele está falando, todos os segmentos que tiveram aí um bom resultado. Food teve um aumento de vendas o ano passado de 88% segundo os respondentes da pesquisa, ou seja, de todos os respondentes, 88% tiveram aumento de vendas. E em relação ao lucro, 97% tiveram aumento de lucro. Então, eu queria que você avaliasse se isso deve continuar este ano, o que está vindo aí no mercado de alimentação, o pessoal se preparar, quem está vindo aqui escolher a sua franquia. Eu acho que está existindo um momento de disrupção do segmento. Redes que estavam oferecendo um serviço antes que hoje não são mais quisto, né, por esses consumidores e estão oferecendo caminhos que vão proporcionar esse aumento de faturamento, esse controle de gestão ali das despesas, porque nesse processo todo que a gente está falando aqui de tecnologia, pessoas e não sei o que, existe um ponto muito importante dentro do segmento de alimentação. Na verdade são dois. Um é a rapidez. E o outro é a gestão dos teus custos. Porque a partir do momento, se você não tem uma organização prévia para implementar uma tecnologia efetiva para o que o seu consumidor quer naquela marca, você está jogando o dinheiro fora. E se você tem uma tecnologia implementada, você tem que analisar esses custos para que ela seja viável. Porque hoje você não tem somente o custo de backup, de setup, né? Você tem custos para manter essa tecnologia. Então você precisa ter pessoas capacitadas para que elas possam fazer uma gestão de custos e investimento para que a gente tenha resultados de aumento de lucro cada vez mais. Mas eu vejo sim que os dois grandes desafios o aumento de tráfego no seu ponto de venda, e aí hoje a gente fala de ponto de venda online e físico, né? Então é o phygital, a gente precisa aumentar esse tráfego de alguma forma, e o segundo é você, através de uma tecnologia muito assertiva, provocar uma adesão e uma busca desses consumidores para se tornarem fã da tua marca. Então, acho que a gente vê muitas marcas surgindo, outras se consolidando através dessa organização. Maravilha.
Claudinha, eu quero passar para você um outro tema que a gente falou um pouco aqui, mas eu sei que você trouxe muita informação sobre isso da IFA, que é a gestão de talentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque, como a gente falou, serviços, a gente tem que treinar, tem que capacitar e está cada vez mais difícil a mão de obra para trabalhar nessa base, né? Principalmente alimentação também. Então, comenta um pouquinho. Eu adorei a pergunta, porque eu achei que talvez eu não tivesse oportunidade hoje de falar sobre isso. Fundamental. Gente, olha só. Quando a gente fala de serviços, essencialmente a gente está falando de gente. Quando o Rogério trouxe isso, e gente, não dá para cuidar de gente se a gente não cuidar de propósito. Então, se você quer empreender em qualquer subsegmento de beleza, de saúde, de bem-estar, você tem que pensar o seguinte: ou é genuíno ou não é. Porque senão não vai ter perenidade. Se você se sentir capaz, né, de cuidar de pessoas, aí o seu negócio vai ter uma vida longa. Por que eu estou trazendo isso assim como contexto? Porque a gente falou aqui, né, de alguma forma, mas a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando sobre tantos problemas de contratação, a gente tem se deparado no varejo, de um modo geral, com muita dificuldade de encontrar pessoas boas, aptas a estarem dentro de um quadrado como esse, trabalhando o dia inteiro. As pessoas querem trabalhar em casa, e também a dificuldade que as empresas têm hoje de sequer conseguir uma entrevista. Muitas vezes você abre um processo seletivo, você marca com 5 pessoas, não aparece ninguém. Às vezes é currículo sem telefone. Currículo sem telefone, né, que é para não chamar. Isso tem acontecido, mas não só na empregabilidade, isso tem acontecido acho que nos dates, isso tem acontecido em todas as áreas onde há conexão com pessoas. Então, pensando um pouco em IFA aqui, né, para a gente fazer uma conexão, um dado super legal que a gente viu dos aspectos de liderança, principalmente, por que está difícil contratar, né? Um dos fatores que mais levam à dificuldade de contratação, a facilidade que se tem de trabalhar com o que se quer, né? Hoje eu posso abrir um escritório digital e virar um profissional digital e trabalhar no meu computador na minha casa, e eu vou trabalhar 2 horas se eu quiser, 4 horas se eu quiser, 6 horas se eu quiser. Um outro facilitador também que eu tenho, eu posso de repente, a depender do meu nível cultural e do meu nível de conhecimento, eu posso trabalhar no iFood, eu posso me cadastrar como Uber, eu tenho muita facilidade para empregos flexíveis, para trabalhos flexíveis, né? Então, isso é uma situação que muitas vezes oferece uma oferta que temporariamente aparenta ser muito fácil, mas que talvez ela não leve muito longe nenhum profissional, porque talvez ela não desenvolva, né? Então, profissionalmente não pode ser, não me parece ser uma boa oportunidade. E um outro fator é a taxa de natalidade, que ela vem reduzindo Caindo, né? ano a ano. Se a gente pegar a década de 60, cada mulher tinha 6 filhos, em média. A gente está num momento que cada mulher tem 1,6. O que você acha que vai acontecer daqui a 20 anos? Não vai mais ter gente para contratar. Então, ou a gente vai aprimorar os nossos relacionamentos, a gente vai trabalhar na retenção. E aí a gente olha para essa geração que tá aí, que não é só a geração Z. Nos millennials a gente identifica muito isso também. Pessoas com muitos problemas, com muita problema de saúde mental. Nossos filhos nos veem nessa vida, nessa loucura frenética que a gente tem. Olha pra gente e fala assim: eu não quero ter a vida do meu pai. Meu pai trabalha 20 horas por dia, eu não quero isso, né? Então, por que eu vou querer trabalhar num negócio formal? Então, essa construção de identificar o que está levando as pessoas a irem por caminhos, muitas vezes, que ali na frente vão ser um problema, é, de novo, o papel da liderança. E eu acho que assim, o fator mais assim, preponderante da IFA no aspecto de liderança foi trabalhar a liderança com propósito, né? Então, conectando tudo isso com o nosso segmento, com saúde, com beleza, com bem-estar, é pensar o seguinte, que se você tem um profissional que está enfrentando dificuldades, tem que conhecer profundamente as pessoas. A gente viu muito isso aqui na Franchise Week essa semana. A gente tem que se conectar com o que leva. Isso é uma frase assim que eu ouvi na IFA assim, de alguns líderes, mas um especial, que foi o Deion Sanders, que é um coach, né, de futebol americano, que ele disse o seguinte: eu tenho que despertar o desejo no outro de fazer o que eu quero que ele faça.
eu não tenho que impor nada. Então, quando você se torna um líder inspirador, você passa a ser uma referência. Exemplo, né? E esse exemplo, ele também conecta muito com os nossos franqueados, Sim. né? Se o franqueado sente essa segurança e identifica ali dentro da franquia uma oportunidade de ele desenvolver, de se desenvolver como líder e encontrar soluções que muitas vezes são desafiadoras para empreender dentro daquela marca, porque afinal a nossa forma de vender, ela pode envolver muita tecnologia, mas quem compra é sempre Com um cliente, certeza. quem compra é E gente. você sabe que você está falando, para arrematar, a pesquisa mostrou de food que 94% das redes têm algum tipo de dificuldade na retenção de talentos. Então, isso que a Cláudia falou, a gente vê representado aí em todos os segmentos. E é por isso que o franchising realmente sai na frente, porque muitos têm capacitação, têm universidade, passa ali a gestão de mão de obra também para distribuição na rede muitas vezes. Então, realmente, quem está vindo aqui procurar a franquia, conversa aí com as marcas, entenda aí como é que funciona o processo. E aproveitando que a gente está chegando ao final, eu quero passar para cada um comentar um pouco do que está vendo para os negócios este ano, previsões, novidades, e também dar dica para quem está vindo aí, o que eles podem encontrar aqui na feira e como eles podem se identificar com as marcas. Rogério, quer começar? Sim. Bom, primeiro eu vou começar pelo problema que está na mesa, assim. Tem duas marcas maravilhosas para resolver esse problema, né? Prepara Microlins, pronto, né? E ensina mais para começar desde Turma da criancinha Mônica. lá, a Turma da Mônica com Steam e tudo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Você vê a importância da educação, né, Rogério? Exatamente. Mais diante de tudo isso. Assim, exato, mas assim, falando, né, especificamente, né, sobre a feira e a visitação, né, eu vou voltar naquele ponto que eu comecei aqui, e primeiro que é muito legal, né, pra gente aí, né, com o chapéu da diretoria da BF, a gente chegar numa feira dessa que sabemos aí o envolvimento de todos, né, Andréia, Cláudia, Júlia, para a gente poder tá fazendo isso. E tem uma Franchise Week de altíssimo nível, né, com salões lotados. E aí volta a história do híbrido, né? Lotado fisicamente e online. E uma coisa também, né, que já fica claro, né, cada momento, que é a mesma coisa dos 83% dos alunos no presencial, o online não tirou as pessoas que vieram no presencial, Verdade. né? Ele conseguiu acomodar as necessidades de todo mundo, que isso é fantástico. E logicamente que o presencial tem um preço, né? Estar aqui na feira tem um preço, estar na Franchise Week tem um preço. Então, a minha jornada tem que ser uma jornada show para isso. E que bom que a gente está conseguindo fazer isso, né, na Franchise Week, está conseguindo fazer isso aqui na feira, né? E a gente hoje abril está lotado já. Abril, né? Primeiro dia lotado e sem dúvida. Tudo que começa bem, acaba bem. Então vai ser sucesso. Você vai passar sem me contar alguma novidade das redes? Quero saber quantas unidades, qual a previsão de crescimento. Tá pensando o quê? Vai passar aqui sem falar? Boa. Não, primeiro, assim, acho que para mim, falando de qualidade, né? Dentro do grupo de educação, nós somos né, o grupo mais premiado do Brasil, né? Acabamos de receber também, além dos selos de excelência, né, recebemos o prêmio das pequenas empresas e grandes negócios. Então isso é muito bom. Eu acordei com isso depois de ter recebido, e esse foi, né, o presente que eu entreguei para o nosso time, que é um timaço que faz essas coisas poderem acontecer. E aí, falando do quantitativo, né, acho que o ponto importante nosso, a Cláudia trouxe isso sobre o Lifelong Learning, a gente está fazendo isso com as nossas marcas, né? Então, Prepara e Microlins, que tem um papel importantíssimo de capacitar o jovem para levar ele para o primeiro emprego, que ele precisa depois continuar na sua jornada, e o sonho dele depois é o diploma da graduação. E agora, nas duas marcas, a gente tem as faculdades. Isso é muito bom para o aluno, né? E a gente só colocou isso porque ele disse que toparia fazer isso e ele gostaria de continuar naquela instituição. A gente faz isso acreditando ele. Então, o que ele fez na capacitação do curso livre profissionalizante vira crédito para ele seguir a jornada na graduação. Então, isso é muito bom para ele. Para o nosso parceiro e sócio franqueado, também ele ganhou um novo negócio. Então, além dele ter um negócio de capacitação profissional, que é um negócio que a gente tem a alegria de ser um negócio vencedor, ele ganhou o negócio de ter também agora uma faculdade embaixo do mesmo guarda-chuva com graduação e pós-graduação para poder fazer o Life Jornada completa. Para fazer isso por completo, para fazer o comentário que a Cláudia disse também, né?
que a camada, a pirâmide etária é outra, então a gente consegue atender o jovem, consegue atender o adulto, né? A faixa etária de quem faz a graduação, no nosso caso é o semipresencial, é um público mais adulto, e a pós-graduação também, né? Então, esses acho que são os pontos principais. O nosso total de escola, né, entre franquias e polos, hoje nós estamos com 1.004 escolas. Parabéns. Está no grupo Parabéns. das 1000, parabéns. Muito bom. Obrigado. Sucesso. E olha, ele falou de primeiro emprego, para que todo mundo saiba, o franchising, 17% é de primeiro emprego. Então, isso é muito importante, além de tudo, uma abertura de portas aí para os jovens. Muito bom. Julinho, você, Verdade. eu quero saber das novidades. Não vai sair daqui sem contar. Não, com certeza. Então, eu acho o seguinte, sobre a minha visão de futuro do segmento, acho que o grande desafio está na capacitação das pessoas em entenderem esse movimento. A gente precisa ter liderança, e essa liderança ela precisa ser capacitada de cima para baixo. Então, isso é um envolvimento não só de profissionais, mas como os donos da marca. Quem ainda não fez uma revisão cultural, uma transformação cultural, isso precisa vir de cima para baixo, é top-down esse movimento. E essa liderança, ela precisa também se preparar para isso. Não adianta a marca trazer conforto, estrutura, se o profissional também não está buscando o entendimento desse movimento. Então precisa ter uma proatividade de profissionais que vão passar por essa transformação que já começou há muito tempo. Né? Então o mercado precisa achar essas pessoas para ter essa sinergia. Assim, falando um pouco da Megamat, a gente esse ano completa 30 anos, então a gente está fazendo um movimento muito profundo, não só de rebranding, mas também de design de serviço, para oferecer para o nosso consumidor cada vez mais isso tudo que a gente falou aqui. Então é um processo que a gente está fazendo já tem 18 meses e calhou de a gente fazer esse lançamento para o mercado agora no segundo semestre, quando a gente vai completar 30 anos. A expectativa é da gente crescer 22% esse ano. Estamos chegando aí a 150 operações. Então, a luta aí é árdua, mas é muito gostosa, né? Porque o franchising, ele é encantador, porque você vê sonhos de pessoas sendo realizados e o idealizador aprendendo com quem quer realizar sonhos, né? Então, isso é fascinante. Parabéns. 1.000 unidades já passou da barreira dos 100 também, já está nos 200. Gente, eu vou colar neles. Vamos colar aqui, Claudinha, com você. Gente, olha só, assim, a gente está fazendo 5 anos de Major Beauty Club esse ano, né? Legal. A gente está completando 5 anos de marca. E eu tenho... Quando a gente vai falar de prêmio, é muito legal, né? Selo de excelência e mais um monte de coisa. Mas eu tenho um prêmio esse ano que eu fiquei muito feliz, que foi ver a nossa franqueada, né? Com um case de liderança lá junto com o franqueado do ano. Ela teve a 2ª colocação, a Thalita. E assim, eu acho que a gente vem desde o ano passado construindo um trabalho de base muito forte. Porque marca nova no mercado, com menos de 50 unidades, sofre muito no sentido de consolidação, né? E uma coisa que, claro, eu tenho 15 anos de franchise, né? Não sou bebê no franchise, mas de marca 5 anos. Ano passado a gente viveu um momento bastante desafiador, desde 22 a gente vem vivendo, né, na economia alguns desafios aí mais severos. E ano passado eu falei, gente, o negócio é o seguinte, não interessa, se o segmento vai fechar em 14, nós vamos ter que se virar e a gente vai ter que acompanhar. E aí a gente foi fazer um aprofundamento dentro da rede para entender as dores do franqueado. E eu deixei de olhar para a expansão, eu falei, eu não vou olhar para a expansão, eu estou preocupada com a minha base. O que o meu franqueado está vivendo. A expansão da base. A expansão da própria da base para presente. E aí virou isso, né? Um bom trabalho, surtiu, assim, uma franqueada já inaugurando a 4ª operação, a gente crescendo dentro da mesma base. E aí, enquanto o segmento cresceu ali 14,5%, a gente cresceu 32%. Parabéns. Parabéns. Muito bom. A gente cresceu 25% em faturamento. E é isso que a gente está buscando para esse ano também. Crescer acima da média,
né? Mas trazendo um resultado de base muito forte. Em número de unidades, a gente deve incrementar em torno de 10 operações novas, né? Não é tão relevante, mas a ideia é vencer essa barreira dos 50 aí pra gente. Não, a gente no franchise acha que não é Quem relevante. falou que 10 não é relevante? É isso que eu falo agora. O PIB tá crescendo, pega os índices de varejo. Está de parabéns. 2, 3 vezes mais do que eu acho que a relevância está, Rogério, na qualidade, né? Sim. A gente trazer qualidade para o nosso franqueado, esse é o nosso foco, o desenvolvimento, a capacitação para tornar o franqueado um grande líder e fazer com que ele, através da gestão dele, da liderança dele, ele consiga melhores resultados e consiga transformação da vida dele, que ele esteja mais próximo dos sonhos dele, porque a gente genuinamente acredita que a vida é muito rápida, é passageira, então tem que ser feliz na jornada. A vida é trem-bala, né, Claudinha? Trem-bala, e a jornada tem que ser boa e que seja dentro da Majô, né? Isso aí, maravilha. Quero agradecer muito vocês. Aproveitando que você falou da sua franqueada Thalita, eu também quero mandar um beijo para minha Thalita, que é a minha assistente, pessoa maravilhosa que faz isso acontecer também junto comigo. Então, ó, um beijo, Thalita, sem você isso não aconteceria. E obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, obrigada a Sultes, a plataforma que oferece diversos recursos para a gestão de redes de franquias e filiais com mais de 25 módulos integrados. E olha, no segundo dia de feira, amanhã, tem mais podcast ao vivo, tem às 13, às 15, às 18, tem muita coisa aqui para você acompanhar ao vivo, ativa o sininho aí no YouTube da BF, vem conosco, vem na feira e participe. Um beijo, até o próximo Fala Franchising.